Fala moçada, a gente está aqui hoje mais uma vez no estúdio do CEUB, gravando infelizmente o último episódio do programa Fura na Rede. O programa que conquistou o mundo inteiro, né? Eu mesmo já não consigo mais sair de casa sem pelo menos tirar uma foto. E no episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a trajetória do Brasil na Copa do Mundo até a eliminação nas quartas de final. A gente vai falar também de possíveis substitutos para o técnico Tite, que já anunciou que vai estar deixando a seleção do Brasil. A gente vai falar também de possíveis nomes para a próxima Copa do Mundo, em 2026, para comporem os convocados, os 26 convocados. E também vai falar um pouquinho da final da Copa, que vai acontecer no dia 18 de dezembro, assim como a disputa de terceiro e quarto lugar, que vai ser entre Croácia e Marrocos. É isso, rapaziada. Fura na Rede tá no ar. Para começar o programa, a gente infelizmente tem que falar da seleção brasileira, que foi eliminada nas quartas de final. Começou ali na fase de grupos prometendo muito, não fez uma das melhores campanhas, né? Perdeu o terceiro jogo para Camarões, mas mesmo assim chegou bem, chegou forte para as oitavas, ganhou muito bem da Coreia do Sul e aí acabou perdendo para a Croácia nos pênaltis. Tem gente que diz que foi uma zebra, tem gente que diz que não, que a Croácia também, em 6 participações de Copa, foi a terceira vez na semifinal desde 98. Então, por mais que tenha aí alguns que digam que não foi uma derrota ruim, acabou sendo bem sofrido porque a expectativa era que o Brasil chegasse bem mais longe. Pois é, né? É um pouco complicado também querer apontar o culpado ou os culpados pela derrota da seleção. Cara, faltavam 4 minutos, o Brasil precisava fazer o que a Argentina fez contra a Croácia, causar ali uma confusão, segurar a bola, tentar ao máximo acabar com o jogo ali na prorrogação. O Tite mexeu mal, na minha opinião, e o time não pode subir daquela forma, faltando 4 minutos para acabar o jogo. De qualquer forma, não adianta falar muita coisa, né? Estamos eliminados. Mas a gente trouxe uma lista com alguns nomes para a próxima Copa do Mundo. Dos 26 jogadores que foram chamados pelo Tite para jogar agora a Copa de 2022, é entendível que a maioria ainda tem idade para aparecer na próxima Copa do Mundo, porque são jovens o suficiente, principalmente para chegar jogando em alto nível ainda. E além disso também, vários jovens estão pedindo passagem, também podem marcar presença na próxima Copa, e alguns deles a gente separou aqui. E é sobre essa rapaziada que a gente vai comentar com vocês aqui hoje. Alguns nomes que podem surgir para a próxima Copa. Acaba sendo um pouco difícil, né, fazer um rodízio ali na seleção para todos os jogadores participarem, porque, são 7 jogos e a gente tem bons nomes em todas as posições. Então acaba ficando difícil mexer todo mundo, os jogadores encaixarem bem, o tempo para treinar é curto, enfim, vários fatores. Tanto que em toda convocação acaba surgindo um nome novo, ou alguém que a gente espera não é convocado, e com isso a gente trouxe aqui uma lista com alguns jogadores que podem estar na próxima Copa. E a gente chegou no consenso, né, que uma das posições mais difíceis para escalar alguém é no gol. A gente trouxe 2 opções aqui para um terceiro goleiro. Na minha opinião, o Everton não deve ir para a próxima Copa e talvez nem jogue nesse ciclo até a Copa, né? E o Alisson e o Ederson são os titulares absolutos pelo alto nível, né, que jogam na Europa. Os 2 goleiros são o João Paulo do Santos e o Bento do Atlético Paranaense. Outros 2 nomes que são constantemente convocados pela seleção sub-20 do Brasil são o do João Gomes e do Marcos Leonardo, jogadores do Flamengo e do Santos, respectivamente, que já vem fazendo bastante barulho aqui no Brasil e que bem provavelmente já vão estrear durante o ciclo de preparação de 4 anos para a Copa e não só ali numa data mais perto da competição começar. Essa dupla aí promete muito, a gente torce para ver eles usando a camisa da seleção nesse tempo aí de preparação, né, que tem aqueles amistosos de início de ano e as eliminatórias mais perto da Copa. Outros 2 nomes que podem surgir são o do Savinho e do David Neres. Ambos atuaram aqui no Brasil, o David Neres pelo São Paulo e o Savinho no Galo. Vocês aí devem se recordar dos 2. Agora eles atuam no Benfica e no PSV. E outro jogador que chega com status aí de joia brasileira, né? Uma das principais promessas do nosso futebol é o Endrick. O garoto tem só 16 anos, ele é daqui de Brasília, mas joga no Palmeiras. Foi para lá com 11 anos e desde então vem
jogando muito bem no Palmeiras, ele foi eleito craque da Copinha desse ano. Nesse mesmo ano, venceu o Brasileiro jogando no profissional. Ele tem 21 gols no Palmeiras, tanto na base como no profissional, e a gente torce muito pro sucesso dele. Pois é, e agora com o começo do novo ciclo, infelizmente outro ciclo se encerrou, que é a passagem do técnico Tite pela seleção brasileira, que já não é mais o treinador. Algumas pessoas foram defender na internet a passagem dele por conta dos ótimos números, do número de vitórias, do número de derrotas, a quantidade de gols que fez e o pouco número de gols tomados, mas alguns também foram criticar tanto a escolha dele e comemorar que ele deixou o cargo, muito por conta de algumas decisões que não concordaram, né, e por diversos motivos. Pois é, a gente acaba brincando, né, falando que, o problema do Brasil é ser um país sul-americano, porque a gente acaba pegando amistosos contra países menores. O país que a gente sempre dá jogo é contra a Argentina, mas, o jogo contra a Argentina nunca é só um amistoso, né, cara? Tem todo aquele clima de clássico sul-americano e tal. E a Europa se fecha com a Nations e por isso a gente não consegue enfrentar eles nos amistosos. Pois é, o ciclo do Tite se encerrou, né? Ele era técnico da seleção brasileira desde 2016. Ele teve muita vitória e pouca derrota. Por isso, uma galera acabou reprovando, talvez, a saída dele da seleção. A gente agora vai ter que encontrar algum outro técnico à altura do Tite para ser substituto dele. Muita gente reprovou o ciclo dele na seleção, falando que ele não era um técnico de Copa, porque... mas é complicado também você avaliar o trabalho de um técnico em somente 7 jogos, né, na Copa do Mundo. Mas, querendo ou não, é quando você coloca ali para jogo que você... o que você treina, todos os seus aprendizados e tudo mais. E com isso, a gente também trouxe uma outra lista para vocês de possíveis nomes aí que podem surgir no comando da seleção. Tem muita gente que defende que o treinador da seleção brasileira precisa ser brasileiro. E abrindo a lista aqui que a gente trouxe para vocês, um nome bem cotado é o do Mano Menezes, que hoje é treinador do Internacional e tem muita experiência, já foi treinador de diversos clubes brasileiros. O Mano, ele é conhecido no Brasil inteiro, né? Ele é tricampeão da Copa do Brasil e também tem uma Série B aí no currículo. Já foi treinador da seleção brasileira e é um dos nomes aí que está cotado para comandar de novo o nosso Brasil. Outro treinador também que vem sendo bastante comentado é o Dorival Júnior, por conta da sua última passagem agora pelo Flamengo. Foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. Ele não começou bem no Flamengo, mas conseguiu erguer de novo o time aí. E além dele também, muita gente pede o Fernando Diniz, inclusive já foi noticiado que alguns jogadores da seleção fazem um movimento para que ele seja treinador do Brasil, por conta aí da pouca idade, da experiência que ele tem e do futebol bem ofensivo que ele apresenta. A galera também pede bastante ele. Pois é, e além dos comentários aí dos jogadores, ele também tem carta branca do próprio Ronaldo Fenômeno, né, cara? Assim, o próprio Ronaldo comentou que ele pode ser um bom nome aí para comandar a seleção brasileira. Mas também tem quem pense diferente, né? Vários torcedores aí vivem pedindo que o técnico da seleção seja gringo, que a CBF busque alguém de fora para comandar a seleção. E tem alguns nomes bem conhecidos aqui no Brasil, né? A galera lembra muito aí do Jorge Jesus, técnico do Flamengo em 2019, que conquistou vários títulos, né? Ganhou a Recopa, ganhou o Brasileiro, ganhou o Libertadores e fez história no Flamengo, o Mister, né? Como a galera gosta de chamar ele. Outro técnico português também que a galera vive pedindo para comandar a seleção brasileira e que eu confesso que para mim talvez seja uma boa opção, eu gostaria de ver ele comandando a seleção brasileira, é o Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, que chegou recentemente no clube, né, vai fazer uns 3 aninhos de história no Palmeiras, conquistou 6 títulos, entre eles a Libertadores, a Recopa e o Brasileiro também. Outros 2 estrangeiros que a galera pede muito também são o José Mourinho e o Luiz Henrique. O José Mourinho, que também é português, assim como os outros 2, facilmente um dos melhores treinadores aí dos últimos anos, coleciona vários trabalhos muito bons em clubes super importantes, além de ser um personagem tanto dentro de campo quanto fora de campo aí, contabilizando histórias ruins, histórias boas, é aí um dos mais fortes candidatos. Além dele também o técnico Luiz Henrique, espanhol, que treinou o Barcelona, ganhou a Tríplice Coroa, um ótimo trabalho dele no Barcelona, Champions League, o Campeonato Espanhol e a Copa do Rei conquistadas por lá. E além disso também tem uma rodagem bem vasta, porque já treinou a seleção da Espanha, treinou a Espanha agora na última Copa do Mundo e também aí aparece como um dos candidatos bons. Pois é, eu vou confessar que eu gostaria muito de ver algum desses treinadores aí europeus comandando a nossa seleção. A bagagem europeia ela pesa muito, né? O Mourinho, campeão, ganhou o título de melhor treinador do mundo 4 vezes, não é pouca coisa. E o Luiz Henrique também, além da experiência em clubes, tem essa bagagem de ter treinado a seleção da Espanha, né? Mas voltando um pouco aqui para a América do Sul, outro treinador que comentam bastante é o técnico Galhardo. Treinador do River, um dos treinadores mais icônicos aí da história do River. Ele é bem comentado e, tem vários títulos, tem uma bagagem boa,
Só que aí fica aquela dúvida, né? Será que o treinador argentino comandaria bem a seleção brasileira? E na última semana também já veio fazendo um certo barulho nas redes sociais o nome do Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid. É um dos maiores treinadores das últimas 2 ou 3 décadas, porque já tem aí uma idade mais avançada, já trabalha na função de treinador há vários anos, e por conta aí da campanha recente no Real Madrid, também da última passagem dele, que também ganhou a Champions League, assim como nessa no Real Madrid, e de outros trabalhos muito grandes, no Milan, no Chelsea, no Paris Saint-Germain, no Bayern de Munique, e além de ser o tipo de treinador paizão que a galera chama, né, por ter uma relação muito boa, muito aberta com os jogadores dele, é muito bem falado, principalmente pelos brasileiros, tem uma relação boa com o técnico Tite, que já recebeu ele na Europa para participar ali de um intercâmbio, de um curso, então a galera praticamente aí colocando ele como favorito, como o mais bem quisto para assumir a seleção brasileira, porque tem uma relação com os brasileiros, uma relação de transição, assim por assim dizer, com o técnico Tite, e seria muito bom aí como treinador do Brasil, porque também tem uma bagagem muito, muito, muito grande. Pois é, e esse ciclo até a Copa de 4 anos, apesar, parece longe, né, 4 anos, mas, cara, passa muito rápido, porque a seleção, ela não treina muito durante muito tempo, e então, cara, seria sinistro, assim, ver o Ancelotti comandando a nossa seleção. E para encerrar o nosso programa de hoje, só nos resta agora falar da final e da disputa de terceiro e quarto, né? Eu queria muito que fosse o Brasil ali contra a França, seria um baita jogaço, mas a Argentina e França também promete ser um jogão. A Argentina e França fizeram as oitavas de final da Copa de 2018, aquele jogaço, né? Talvez um dos melhores jogos da Copa naquele ano. 7 gols, quase 3 para a França. A França mandou os argentinos para casa, mas agora a disputa é outra, né? Tá valendo o título da competição e promete ser um jogaço. Fica aquela dúvida, né? Para quem torcer. Por um lado, a gente não quer torcer para a Argentina, porque a gente é brasileiro, só que, se for parar para pensar pelo outro lado, a França tem o Mbappé que, tem 23 aninhos, a disputa vale o tricampeonato e, sei lá, né? Vai saber o que pode se tornar essa geração francesa aí. Por enquanto, o Brasil segue sendo o único país pentacampeão, mas eu vou confessar que eu tenho medo, eu realmente não sei pra quem torcer. Eu acho que eu vou desligar minha TV no dia do jogo. Para a disputa do terceiro lugar, sobraram Croácia e Marrocos, né? A seleção de Marrocos mesmo que ganhou os corações de todo mundo. Acho que tava aí, no mínimo, quase todo mundo torcendo para Marrocos nessa Copa do Mundo, né? Por conta do que eles fizeram. Primeira seleção africana na história a chegar na semifinal de uma Copa do Mundo. Aí, meio que aos trancos e barrancos, com vários jogadores sem estarem 100%, chegando aí lesionados para as partidas, mas mesmo assim ganharam da Espanha nas oitavas, ganharam de Portugal nas quartas, e aí, uma campanha que eles vão lembrar pro resto da vida, né? E além disso também a Croácia, que também foi ali um pouco aos trancos e barrancos, empatando, vários empates um atrás do outro, mas mesmo assim com um ótimo time, com alguns jogadores de destaque, que também são destaques da Copa do Mundo num todo, o meio-campista Luka Modric, né, que já é um craque da bola aí há muitos anos no Real Madrid. O Gvardiol também, um jovem zagueiro, que para muitos é o melhor zagueiro da Copa, se não um dos, né? E aí tem tudo para ser um ótimo jogo. E a disputa do terceiro colocado tem muita história em jogo, né, cara? Tanto Croácia como Marrocos. Às vezes a gente não pensa a Croácia como uma seleção forte, sei lá, como uma elite do futebol, mas se a gente for colocar no papel, a Croácia tem 6 participações somente em Copa do Mundo, e dessas 6 chegou 3 vezes na semifinal. E o Marrocos também é outra seleção assim, que construiu uma história muito linda nessa Copa. A primeira seleção africana a chegar numa semifinal. Se ganhar da Croácia, também assume o posto aí de primeira seleção africana a chegar na terceira colocação de uma Copa do Mundo. Além da torcida marroquina que, não tem nem comentários, né? O que esses caras fizeram na arquibancada durante todo o Mundial foi absurdo. Sempre em maior número, sempre cantando mais. Nesse jogo contra a França mesmo foi nítida a diferença. Muito mais gente vestindo vermelho do que gente vestindo azul e branco. E assim, é absurdo a Copa que essas duas seleções fazem. Moçada, por hoje é isso. A gente agradece aí vocês por todo o engajamento durante todos os outros episódios do Furo na Rede que a gente esteve aqui no estúdio gravando. Obrigado mesmo pela atenção de vocês todos. E a gente vai se despedir por aqui. Até a próxima. Até a próxima, rapaziada. Fica a torcida aí pra Marrocos. I remember syrup sandwiches and crime allowances. Finesse a nigga with some counterfeits, but now